Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. O que temos para hoje? Vamos estudar a combinação simples, a teoria e a fórmula direcionada para a prova do Enem. Este é o primeiro vídeo e vamos resolver apenas 2 exemplos da prova do Enem, porque os outros 5 vai ser resolvido no próximo. Este é o 10º vídeo da playlist completa de análise combinatória direcionada para a prova do Enem. Os vídeos anteriores eu tratei sobre PFC, fatorial, arranjo e permutação. O card da playlist completa vai aparecer aqui em cima. E existe também uma apostila de acompanhamento das aulas. O link da apostila está descrito aqui na descrição do vídeo. Vamos ao assunto de hoje então. A combinação, basicamente, é um agrupamento onde a ordem não é importante. Então entenda, toda vez que eu formar um grupo de letras, números, pessoas em que a ordem dos indivíduos não é importante, eu tenho uma combinação. Eu falei sobre esses exemplos em vídeos anteriores. Vamos dar uma relembrada. Com números, observe, quando você forma uma senha, a ordem dos números na senha é importante. Se você mudar 2 números de lugar, você não tem acesso à sua conta. Então, neste caso, a ordem é importante e não é uma combinação, porque na combinação a ordem não é importante. Um exemplo com números que é combinação: Mega Sena. Perceba, quando você faz o sorteio dos números da Mega Sena, não importa a ordem dos números que foi sorteado. Se você marcou 10, 20, 30 e foi sorteado 30, 20, 10, perceba, não faz diferença nenhuma. Neste caso, a ordem dos números não é importante e é uma combinação. Com pessoas, colocar pessoas numa fila, a ordem importa. É claro, você ser o primeiro ou ser o último da fila faz muita diferença, principalmente uma fila grande. Mas faz diferença em qualquer tipo de fila. Neste caso, a ordem importa e não é uma combinação. Um exemplo de pessoas que seja combinação: formar comissão, formar grupos de estudo. Vamos formar uma comissão de formatura. Detalhe, sem ter atribuições ainda no início, só formar comissão. Perceba, não importa a ordem das pessoas na comissão. Neste caso é uma combinação. Observação importante: um erro muito comum que os alunos cometem, você não pode utilizar o princípio fundamental da contagem diretamente numa questão de combinação. Entenda, se eu tenho 10 pessoas para 4 vagas, eu não posso fazer aquele quadradinho com as 4 vagas e botar 10 possibilidades para um, 9 para o outro. Não posso fazer isso diretamente. Entenda, eu não estou dizendo que eu não posso usar o PFC numa questão de combinação. Eu posso usar PFC numa questão de combinação, mas não posso usar diretamente substituindo a fórmula da combinação, certo? Tente usar a fórmula, tá? E a ideia da combinação, como a ordem não importa, é a ideia de selecionar. Basicamente, eu tenho um grupo de indivíduos e vou selecionar um grupo menor. A ideia é simples, não importa a ordem. A combinação simples, eu já falei sobre isso também em vídeos anteriores. A combinação simples, assim como o arranjo simples, assim como a permutação simples, basicamente é aquele que não possui repetição de elementos. Quando não posso repetir os elementos e não tenho elementos também repetidos, eu tenho uma combinação simples. E a fórmula é esta aqui: CNP, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Se você perceber, ela é muito parecida com a fórmula do arranjo simples. A única diferença é que há um P fatorial a mais lá embaixo. O N continua sendo o número de elementos disponíveis, normal, e o P o número de elementos utilizados, assim como no arranjo simples. O exemplo da Mega Sena: qual o número de possibilidade de marcar um cartão da Mega Sena? Eu tenho 60 números disponíveis, então seria o N, e a quantidade de números que você marca no cartão simples são 6, aí o P seria 6, então seria uma combinação de 60 para 6. Se você fosse fazer essa conta, daria uns 50 milhões. Prosseguindo, existe uma propriedade interessante da combinação. É bom você saber, porque isso já constou em prova do Enem. O que ela diz? Que a combinação de N para P é igual a combinação de N para N menos P. Que isso, professor? Traduza, né? Vamos lá. Observe, dá um exemplo básico aqui. A combinação de 10 para 2, ela é igual à combinação de 10 para 8. É só você fazer o seguinte: sempre que eu puder subtrair o de baixo pelo de cima, tá? Observe que 10 menos 2 vai dar o 8 aqui, ó. Se eu puder fazer isso, claro, né? E manter o 10 aqui, tá certo? Sempre o 10 aqui vai ser o mesmo. Sempre que você puder fazer isso, as combinações vão dar o mesmo resultado. Outro exemplo, a combinação de 10 para 15, ou de 15 para 10, é igual a combinação de 15 para 5. Por quê? Porque 15 menos 10 dá 5, ou 15 menos 5 dá 10, tanto faz. Vamos ver um exemplo básico de conta para mostrar isso aí? Olha só, calcule a combinação de 9 para 3 e combinação de 9 para 6.
você, a essa altura do campeonato, já deve saber que esses duas coisas vão dar iguais. Por quê? Por causa da propriedade, ó. 9 menos 3 vai dar 6, ó, e 9 menos 6 vai dar 3. Vamos fazer a conta? Olha só para também treinarmos a fórmula. Vai ficar 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial. Isso vai dar o quê? O que eu vou fazer com 9 fatorial? Observe que aqui embaixo, ó, 9 menos 3 vai dar 6. E aqui vai dar 3. Então eu vou levar o que está mais próximo. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Por quê, pessoal? Porque é mais rápido. Sobre 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E o 9 menos 3 dá 6 fatorial. Vamos lá. Vou cortar o 6 com 6. Vou cortar o 9 por 3 que dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7 vai dar 84. Lá embaixo vai dar o mesmo resultado. Mas eu vou calcular, porque eu quero chamar a atenção do porquê que dá o mesmo resultado. Vamos lá. Então aqui vai ficar 9 fatorial sobre 6 fatorial. 9 menos 6 fatorial. Por que dá o mesmo resultado? Observe, o que eu tenho aqui embaixo, aqui na letra A. Eu tenho 3 fatorial e 9 menos 3 vai dar 6 fatorial. Aqui embaixo eu tenho o 6 fatorial e 9 menos 6 vai dar o 3 fatorial. É por isso que dá o mesmo resultado. Vou fazer a conta aqui, não precisava, mas vamos lá. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 6 fatorial. Isso vai dar o quê? O 9 menos 6 fatorial vai dar 3 vezes 2 vezes 1. Mesma coisa, ó, tudo igual. 6 com 6, 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7 vai dar os mesmos 84. Tranquilo, doutores e doutoras? Vamos aos dois exemplos do Enem? Questão do Enem de 2019. Observação importante. Eu resolvi em outra playlist todas as questões da prova do Enem de 2019. Dê uma conferida no card que vai aparecer aqui em cima da playlist completa. Eu também vou colocar a playlist no link da descrição do vídeo. Mas vamos resolver essa questão novamente. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações conforme ilustrado na figura, que é essa aqui. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expresso por meio de combinações, olha que maravilha, né? A questão já falou pra gente que é combinação. Mais fácil fica a nossa vida. Vamos lá. É dada por... Perceba, o que eu vou fazer? Eu preciso escolher 4 vagões para pintar da cor vermelha, tá? Então, dos 12, eu vou escolher 4 para pintar da cor vermelha. Como eu posso fazer isso? Vamos supor que sejam os 4 primeiros, lembrando que não precisa ser necessariamente os 4 primeiros. Então, dos 12 eu escolhi 4. De quantas maneiras, olha a ideia, eu tenho 12 opções. De quantas maneiras eu posso escolher selecionar 4? Isso é uma combinação, porque a ordem não importa. Combinação de 12 para 4. Muito fácil, doutores e doutoras. Vamos para a próxima cor. 3, tá? Da cor azul. Mesma coisa. Observe que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagões disponíveis só. E eu vou escolher 3 para azul. Então o que vai ficar aqui? Ó? Vamos supor que seja esses 3. Combinação de 8, porque só sobraram agora 8 vagões para 3. E assim sucessivamente, doutores e doutoras. 3 da cor verde. Quantos eu tenho disponíveis aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou escolher 3 para verde. Então, uma combinação de 5, porque né, eu só tenho 5 disponíveis para 3. E para finalizar, os últimos 2 vagões, combinação de 2 para 2. Perceba, entenda, eu tenho de escolher os 4 da cor vermelha, e eu tenho de escolher os 3 da cor azul, e eu tenho de escolher os 3 da cor verde, e por último os 2 da cor amarela. Perceba que é e. Eu tenho de fazer os eventos sucessivos e independentes. Neste caso, pessoal, é multiplicação. Eu vou usar o princípio fundamental da
contagem, não é soma, é multiplicação. Então vamos lá. Qual é a resposta então, doutores e doutoras? Resposta letra E, ó, combinação de 12 para 4, combinação de 8 para 3, combinação de 5 para 3, combinação de 2 para 2. Tranquilo, favorável, mas que facinho, doutores e doutoras. Pessoal, dá o like naquele vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho se você quer que eu continue resolvendo as questões e explicando assuntos aqui no canal. Vamos à última questão de hoje? Vamos lá. Enem 2018. Vamos lá. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações e design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então, qual a ideia aqui? Ó? Eu tenho um na entrada, que há 2 carros, que não importa aqui a ordem deles, e um lá na parte central, que também há 2 carros, que não importa a disposição deles. Vamos lá. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes diferentes, de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estante é irrelevante, foi o que eu havia antecipado. Lembrando que cada estande vai ter um compacto e uma caminhonete. Um compacto e uma caminhonete. Continuando, a posição dos carros é irrelevante, como eu disse. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é. Observe aqui, ó, muito cuidado com essa questão. Perceba, na entrada não importa a ordem dos carros, tá? Nos 2 carros da entrada não importa a ordem dos 2 carros. Lá na parte central também não importa a ordem dos 2 carros. Mas entenda que importa a ordem entre a entrada e a central. Então uma coisa é colocar o carro na entrada, outra coisa é colocar o carro lá na parte central. Então muito cuidado com isso. Como é que nós vamos resolver a questão? Existe a possibilidade de resolver por combinação e existe a possibilidade de resolver por arranjo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essa questão dá para ser resolvida por combinação e dá para ser resolvida por arranjo, tá? Só que uma delas tem alternativa e a outra não tem. Lógico que nós vamos marcar que tem alternativa. Eu vou começar pela da combinação, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual é a ideia? Vamos para os carros compactos, ó. Vamos para os carros compactos. Perceba aqui, para os carros compactos, qual é a ideia aqui, ó? Quantos disponíveis eu tenho? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 4 carros compactos. Eu tenho 4 carros compactos disponíveis para quantas vagas, ó? 2 vagas. Então uma combinação de 4 para 2. Perceba que eu não estou... Por que eu estou usando combinação? Eu não estou preocupado aqui ainda com a ordem de quem fica na entrada e quem fica na parte central. Qual é a ideia aqui? Eu estou lá no meu pátio, lá da montadora, eu tenho 4 carros, eu preciso escolher 2 para levar para o evento. Então, nesse caso aí, é uma combinação, tá? O que nós vamos ter? Então, uma combinação de 4 para 2. Mesma coisa para as caminhonetes. Vamos lá, ó, caminhonete. Quantos disponíveis eu tenho aqui? 6. E nós vamos utilizar 2. Então, o que é isso aqui, ó? Qual a ideia? Eu estou lá na minha fábrica, lá, tá? Na minha loja. Eu tenho 6 caminhonetes. Qual a ideia? Eu preciso levar 2 para o evento. Então, das 6 eu escolho 2 para levar para o evento. Nesse caso, como eu não estou preocupado com a ordem, é uma combinação também. Então, vai ficar o quê? Uma combinação de 6 para 2. Então, eu tenho uma combinação de 4 para 2, uma combinação de 6 para 2. Mas perceba que qual é o raciocínio aqui, ó? A resposta seria, ó, combinação de 4 para 2 vezes a combinação de 6 para 2. Mas tem um detalhe importante, né? Lembra que eu falei que quando eu calculo isso aqui, eu estou preocupado só em escolher os 2 carros e levar lá para o evento. Quando eu chegar com os carros lá no evento, eu tenho de pensar, pegar os 2 compactos, escolher qual fica na entrada e qual fica na parte central. Então, neste caso aqui, ó, para os compactos, eu tenho 2 possibilidades. Posso colocar, vamos supor, o vermelho na frente e o azul lá na central, ou ao contrário. E para as caminhonetes, a mesma coisa, eu tenho 2 possibilidades.
posso colocar o vermelho na frente e o azul atrás, ou ao contrário, estou supondo aqui as cores. Então por isso que eu tenho de pegar essa combinação e multiplicar por duas possibilidades, por causa da posição deles lá no evento, e de novo por duas possibilidades para a posição da caminhonete lá no evento. Então perceba que a resposta vai ser a letra C, ó. Combinação de 4 para 2 vezes combinação de 6 para 2 vezes 2 vezes 2, letra C. Observe, teria como resolver essa questão por arranjo, só que não vou resolver aqui para o vídeo não ficar longo. Daria só essa parte do cálculo aqui, ó. Não haveria essa parte aqui. Então tem como resolver com arranjo, mas não teria alternativa. Então dá para resolver das duas formas, por combinação, que eu tenho uma alternativa, e por arranjo, que não teria alternativa. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Satisfação. Vamos lá.